Às vésperas das decisões na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Inter empata com o Mirassol dentro do estádio Beira-Rio e liga um sinal de alerta no Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado explica a manutenção dos 3 volantes no time titular e o zagueiro Vitão desabafa após a partida. Tem zagueiro colorado que pode jogar a Libertadores no segundo semestre por um time argentino. Eu te conto todos os detalhes nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, 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 gurizada! Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional, aqui no canal do Lucas Fontes. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, ativem as notificações para não perder nada por aqui. Já deixa o teu like e clica em hypar vídeo. Esse vídeo e todos os outros têm a força de ativo ultra estimulante do homem moderno. Clica no link que tá aqui embaixo na descrição, faz teu pedido e recebe na porta da sua casa. Gurizada, seguinte, o Inter empatou ontem com o Mirassol dentro do Beira-Rio numa partida muito abaixo, né, do esperado do time do Roger Machado. Uma partida com o time titular, com a exceção do Fernando e do Vitor Gabriel, que foram preservados pelo técnico colorado. O Juninho iniciou a partida e o Ronaldo iniciou a partida também. Eu até acho que, claro, a gente não pode comparar, né, o Fernando com nenhum volante do Internacional, nenhum volante que o Inter tenha no elenco pode se comparar com o Fernando. Mas dadas as proporções, o Ronaldo foi um dos melhores em campo ontem. Eu acho que o Ronaldo fez uma partida... Ele foi o melhor jogador do meio campo do Internacional. Inclusive eu falei no Café com Fontes, segunda edição, agora das 6 horas da tarde. Nosso quadro Rotulando, que nós avaliamos os jogadores individualmente, né, dos jogos da dupla Grenal. Eu falei que o Ronaldo foi, se não o melhor, um dos melhores jogadores do Inter. Claro que para mim o melhor foi o Ricardo Matias, pela atuação e também pelo gol, mas o Ronaldo foi muito bem e eu não vou entrar nesse mérito e muito menos vou comparar ele com o Fernando. Mas tem alguns pontos que são necessários serem destacados nessa atuação do Internacional, tá? Primeiro que o Roger ele mantém o esquema com 3 meio-campistas ou 3 volantes, entendam como quiser. Eu já não acho que sejam 3 volantes. Acho que são jogadores que não são defensivos, tanto o Bruno Henrique quanto o Thiago Maia, mas há um problema técnico nesses dois jogadores. O Bruno Henrique não pode ser mais titular do Internacional e o Thiago Maia não vem se mostrando apto para tal. Então eu acho que assim, o problema não é nem estar no esquema, apesar de eu achar que esse não é o modelo ideal para o Inter, porque eu acho que isso acaba prejudicando o Aguirre, isso acaba prejudicando o Bernabei, isso acaba prejudicando o Wesley, isso acaba prejudicando o Inter como um todo, na minha concepção. Mas cara, eu acho assim que o Internacional, além desse problema do modelo, que daí é uma opção de cada um, uma opinião de cada um, são as peças, cara. Porque assim, o Bruno Henrique não pode jogar, o Thiago Maia... Por que não testa um modelo com 3 meio-campistas, então, quem sabe, com o Oscar Romero e o Luiz Otávio junto com o Fernando, né? Não sei, cara, só uma suposição assim, mas o Bruno Henrique e o Thiago Maia vêm numa fase muito ruim, principalmente o Bruno, e jogando os dois juntos, o Inter perde muito no quesito criação. O time fica muito lento, fica muito burocrático, não tem superioridade numérica no último terço do campo, principalmente isolando os dois laterais que não tem jogada de combinação muitas das vezes nas laterais do campo, porque tinha o Wesley de um lado, o Tabata do outro, lá no ano passado, e não o Gabriel Carvalho, enfim, ou ainda tendo o Carboneiro de um lado e o Wesley do outro, sempre tinha jogadas de combinação com os laterais e o Inter não tem isso, porque não tem o extrema, não tem os extremas na verdade, né, jogando com o Wesley e o Ricardo Matias lado a lado. Então, assim, eu acho que o Roger precisa repensar esse formato. Eu vou deixar aqui o trecho da coletiva que o Roger falou sobre isso. Porque ele, no primeiro tempo, não foi ele a razão de nós termos estado perdendo. Nem tampouco foi ele a razão, né, da gente não ter criado. Né? Então, não via necessidade para início de partida, até para que, né, eu mantivesse alternativas, né, para um segundo momento, como se mostrou necessário, vir com o Prado. Não vi que essa formação ela foi responsável por a gente ter saído perdendo, nem tampouco, né, a necessidade de eu trocar ainda no primeiro tempo, por exemplo, porque a gente continua criando,
né, por diferentes oportunidades e diferentes lados, né? O Berna mais ofensivo pelo lado esquerdo nos deu bastante alternativa, assim como o Bernabé, assim como o Aguirre e o Wesley pelo lado direito. Né, poderia sair, poderia, mas não via necessidade para esse jogo, da forma como o adversário jogava, da forma como ia se comportar. Né, as oportunidades foram criadas independente dos jogadores que estavam em campo. Né. Claro que depois, com 1-0 no placar, né, eu precisei de mais contundência, né, e tentar controlar as transições do adversário. Pois é, tá aí a fala do Roger sobre o modelo de jogo, porque o Inter mais uma vez sai perdendo. É claro que no 5 minutos, acho que nem isso de jogo, teve uma grande chance com o Ricardo Matias, que a bola foi no travessão, uma jogada do Thiago Maia, do Alan Patrick e do Ricardo Matias, que quase resultou em gol. Mas fora isso, o Inter não foi tão criativo. E teve uma falha geral na zaga, principalmente de cobertura do lado esquerdo. E aí o Roger acaba fazendo uma troca no intervalo, colocando o Gustavo Prado no lugar do Thiago Maia, que pra mim também não justifica. Ele começou errado, ele corrige o modelo de jogo no intervalo, mas pra mim, mesmo eu não gostando da partida do Thiago Maia, o Bruno Henrique não poderia ter ficado em campo. Mas, enfim, aí eu acho que foi um erro de avaliação também do Roger. O Inter finalizou 25 finalizações e 11 foram no gol, com, né, o Mirassol apenas 2 finalizações em gol. Mas eu acho que o Roger precisa realmente repensar esse modelo de jogo. E aí o gol do Inter sai de uma jogada do Vitão, né, um baita de um lançamento pro Ricardo Matias, que acaba fazendo um golaço. Mas, cara, o Inter vira o jogo com um gol anulado do Gustavo Prado, que eu acho que foi muito bem anulado o gol do Gustavo Prado. Tem um pênalti escandaloso não marcado para o Internacional, que o Wesley cabeceia a bola na mão do Reinaldo. O Reinaldo com o braço aberto dentro da área, o juiz nem revisou o lance. Eu achei isso aí um absurdo. Só que, infelizmente, eu não posso ficar só batendo na tecla de arbitragem, porque o rendimento do Inter não foi bom. Ah, porque foi pênalti? Foi. Foi pênalti pro Inter. O Inter foi prejudicado pela arbitragem ontem, mas eu não posso ficar aqui colocando só a culpa na arbitragem e dizer que o Inter que o Inter empatou só pelo pênalti. Tanto que o Inter poderia ter perdido o pênalti, inclusive. Mas é um ponto a ser destacado e esse pênalti não marcado. Após a partida, né, o Roger, eu acho que pra mim ele erra, ele tira o Alan Patrick, ele tira o Ricardo Matias e coloca o Bruno Tabata, que mais uma vez é totalmente nulo em campo. E o Vitão tem uma fala bem forte no final do jogo, na qual que ele disse que o grupo só reage em momentos de dificuldade. Ele disse que é fase, que o Inter vem tomando muito gol, que treina, ajusta, se prepara, o time se prepara muito bem e acaba as coisas não acontecendo como esperado. Disse que é com trabalho que vai se corrigir e trabalho não falta. Ele garantiu para o torcedor que as vitórias vão voltar a aparecer no Campeonato Brasileiro. Mas o Vitão me pareceu muito irritado no pós-jogo. E isso, tem muita gente fazendo polêmica quanto a isso e eu vejo de forma positiva. Porque no dia que o jogador perde ou vem numa sequência de jogos ruins e o jogador achar que tá tudo bem, eu não vou gostar. Então, pra mim, esse incômodo do Vitão com esse momento do Inter, ele é, de certa forma, positivo. Saber que um dos líderes do vestiário esteja incomodado com essa situação. Então, gurizada, pro jogo de quinta-feira, tá? Lá em Florianópolis, estádio Orlando Scarpelli, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Inter fez 1-0 no Maracanã no jogo da ida, decide a vaga lá em Floripa. Lembrando que o Maracanã vendeu o mando de campo. O Roger pode ter até 3 retornos. Ou até 4, né? Digamos assim. Fernando e Vitor Gabriel retornam. Os dois foram preservados da partida de ontem. Estarão certamente na delegação que vai até Florianópolis. Agora, se o Fernando começa o jogo, já é uma outra situação, mas eu tô achando que ele volta ao time titular realmente, tá? E podemos ter o Vitinho e o Rafael Borré, tá? O Vitinho vem treinando com bola desde a semana passada, ainda sem contato físico, porque ele ainda se recupera de uma lesão, de uma fratura na mão, e ele não foi liberado totalmente do departamento médico, mas há uma expectativa que o Vitinho seja sim relacionado pelo Inter para enfrentar o Maracanã. O Rafael Borré já é uma chance mais remota. O Inter prepara o Borré para encarar o Bahia no dia 28 no estádio Beira-Rio. Então, se o Borré aparecer na relação, repito aqui, vai ser uma surpresa. O mais esperado mesmo é o Vitinho.
Lembrando que o Inter treina amanhã, na terça-feira, treina na quarta pela manhã e viaja à tarde para Florianópolis, onde quinta-feira enfrenta a equipe do Maracanã. E assim, gurizada, o Rogel, zagueiro do Internacional, que é muito criticado, inclusive por mim, ele tem um contrato terminando no final de junho com o Internacional, tá? A informação que se tem é que o Inter não tem o interesse em renovar o contrato do Rogel, nem de renovar o empréstimo, nem de pagar o valor para ficar em definitivo com o zagueiro uruguaio, tá? A gente sabe muito bem por quê. E aí, tem uma informação que vem da Argentina do Fernando Puyol, do portal argentino 0221 de La Plata, que inclusive ele jogou no Estudiantes de La Plata, é que o Racing, que vai jogar as oitavas, já está classificado para as oitavas da Copa Libertadores, tem um interesse no Agustinho Rogel para atuar no futebol argentino pós-parada do Mundial de Clubes. Também tem time da Arábia Saudita, tem time do México, o clube da Suíça também interessado, e ele pertence ao Hertha Berlin da Alemanha, então bem possível que o Rogel vá parar na Argentina, até porque é um país onde ele já atuou, um time que está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e certamente no Internacional ele não vai permanecer. Então se chegou até aqui, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, clica em hypar vídeo e me segue nas redes sociais, @o Gabriel Camargo. Tchau!